Olá, meus amigos, tudo bem? Um bom dia para todos nós, né? Espero que esteja tudo bem. Meus amigos, estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 24, na segunda parte, que vai falar sobre não vades aos gentios. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho. E se inscreva e dê o like, ok? Bem, hoje é dia 17 de setembro. E a hora é essa aí, faltam 15 minutos para as 11. Às vezes esse relógio está 1 ou 2 minutos mais atrasado ou mais adiantado, mas é basicamente isso. Faltam 15 minutos para as 11, no dia 17 de setembro de 2024, ok? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu preciso dizer que a nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Sendo assim, quando o capítulo é muito longo, eu divido eles por partes, ok? É por isso que nos encontramos aqui, né, praticamente na metade do capítulo. O número 8 na parte segunda, ok? Informar também a vocês que eu considero uma leitura e estudo, porque eu não somente leio o que está escrito, mas eu dou as minhas opiniões sobre aquilo que os Espíritos nos falam. E nem sempre eu concordo com aquilo que nossos irmãos nos disseram, nos trouxeram de informação, ok? Então vamos ao que interessa. Vou sintonizar aqui para lermos essa parte. Aí está sintonizado. Então, recapitulando, estamos no capítulo de número 24. Se alguém quiser acompanhar, tiver o livro em casa, é o capítulo 24, no número 8, ok? Que fala, não vades aos gentios. E ele começa falando assim: Jesus enviou seus 12, os apóstolos, depois de lhe ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Quem falou isso foi Mateus, que está no capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Número 9. Jesus prova, em muitas circunstâncias, que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, né? Ele não veio só para abrir os olhos dos judeus. Ele continua aqui. Mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, que eram os caramba, acabei de ler aqui, né? Os tipo pagãos eram os samaritanos, que não acreditavam em nada, né? Não acreditavam em Deus, nem os gentios, tá? Então, se ele fala para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, não foi por isso. O que teria sido pouco caridoso, claro, mas porque os judeus que criam, acreditavam, né, na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pelas leis de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Vocês entenderam? Então, aqueles que acreditavam nas leis de Moisés entendiam que tinha um Deus único. Era o único ponto de partida. A única coisa que Moisés, eu acho, fez, não com o interesse de ajudar Jesus, mas por outros interesses, que no futuro nós descobriremos com toda certeza, mas seja como for, foi falar que existia somente um Deus. Foi a única coisa que Moisés fez de útil para a humanidade, mais nada. O resto ele inventou muita história e prejudicou muito. Mas vamos lá. Essa é a minha opinião. É por isso que eu falo para vocês. Eu não concordo com tudo que os Espíritos falam aqui, tá? E ele continua. Para receber a sua palavra, né? Para as pessoas receberem a palavra, tem que acreditar num Deus único. Ele continua. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. Não tinha base. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos nem preparados, né, para uma tal pesada tarefa. Seria muito difícil. Por isso, disse-lhes
Ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria ao seu tempo, né? Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a luz. Isso seria no futuro, ok? Só um minutinho que eu vou descer aqui, a última linha aqui não peguei, peraí. Aqui tá essa última frasezinha, né? Essa não pegou. Então, bem, ide com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a luz, quer dizer, no futuro, ok? Só que não era o momento. Naquela hora, naquele momento, não era para ir pregar nesses locais. Eles tinham que pregar onde as pessoas já estavam com um entendimento maior de um Deus único, ok? Então vamos lá, número 10. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos e escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, tipo assim, está dizendo é a mesma coisa para o Espiritismo. Não adianta você querer pregar, né, ou falar da reencarnação, coisa, com pessoas que não querem nem te ouvir. Elas não acreditam nisso, ponto final. Você vai perder teu tempo, vai se expor, não vai convencer, não adianta, a pessoa não tem esse entendimento. Você dá uma pinceladazinha e deixa para lá, sabe? Porque a discussão não leva a nada. Debate é discussão. Agora, conversação é elevação. Quando você acha que tem como conversar com alguém, você conversa. Do resto, não, nem adianta tocar muito no assunto, não. Vocês entenderam? Então é isso aí. Mas os apóstolos de Jesus, na época, não estavam preparados para isso. Nem nós estamos atualmente, né? Para debater. Debater, ninguém precisa convencer ninguém de nada, não. Acho que é por aí. A pessoa acredita no que quiser, você acredita no que você quer, o outro acredita no que ele quer. Ninguém tem que convencer o outro da sua verdade. A sua verdade é tua. Fica para você. Faz a tua parte. É mais ou menos por aí. Eu acho que deve ser assim. Eu conheço muitas pessoas da igreja evangélica que são realmente fanáticos. Então, já perdi meu tempo quando eu entrei no Espiritismo, queria convencer os outros que eu estava certo. É estupidez. É lógico que era estupidez minha, não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Então, tudo é com o tempo, a gente vai aprendendo, ok? Então, eu aprendi a não discutir com ninguém, a não querer convencer ninguém, isso é problema de cada um. Se eu puder ajudar, maravilhoso. Se eu achar uma brecha que a pessoa me pergunte por curiosidade, eu vou dar toda a informação maravilhosa, porque a pessoa está querendo saber. Agora, desde que a pessoa se coloca em defesa, em te negar, e você vai ficar discutindo, eu ficava discutindo coisa idiota, estúpida minha, mas eu estava aprendendo espiritismo, estava me iniciando, achava que era uma boa nova, que todo mundo tinha que saber, aquele entusiasmo exagerado. Então, por isso, nós temos que controlar sim, tá? Você tem uma pessoa que é muito voltada, sabe, enraizada em certas crenças, e não quer e não aceita o ponto final, você só comenta assim, não dá muita atenção não, deixa pra lá. Porque um dia ela vai despertar e você não é dono da razão, nem eu sou, nem ninguém é. Cada um com a sua razão. Agora, você buscar, né, sempre ter o controle sobre a situação. Vamos lá. A exemplo deste, conforme eu acabei de falar, tudo que eu falei agora, a exemplo deste, procuram primeiro os prosélitos, né? Aqueles que estão mais aptos a entender, entre as pessoas de boa vontade, tá vendo? Daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusem ver e ouvir, tá vendo? E se obstinam, tanto mais pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Ele não quer aceder, não adianta, pelo orgulho dele, não quer aceitar o que você está falando. Eu tenho um conhecido meu amigo que é assim, não adianta, ele não quer. É direito dele, de vez em quando eu falo alguma coisa assim, dou um toque, e ele fala que é errado, que nem assim que é. Tá bom, cara, eu falo para ele, fica com a tua ideia, fica com a minha. Eu respeito a tua ideia e você respeita a minha. Eu tento botar ele a entender isso, que ele tem um direito, ele pode estar certo, eu posso estar errado e ponto final.
E assim eu encerro a conversa, mas de vez em quando eu dou uma pincelada que eu acho que é a necessidade de tentar ajudá-lo. Vamos lá. Não vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade. Tá vendo? Então, mais vale, né? Não vale não, falei não, né? Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver a luz, viu, né? As coisas claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade. Ele quer ficar naquela situação, então deixa ele ficar. Porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, tá vendo? Não é indiferença. Mas uma boa política sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar, deixa eu ver aqui se está certo, crerão, né? Aceitar a vida voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão, tá vendo? De um indivíduo. Depois ocorre com as ideias, o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Quer dizer, você planta a semente antes do tempo, vai abortar, quer dizer, a semente vai acabar morrendo. Então, tipo assim, eu penso assim, pessoalmente falando, eu dou minhas pinceladas assim, dou um estoque, coisa e tal. Aí você vê que a pessoa está toda indefesa, ela não quer aceitar as suas ideias, não adianta. Então você dá as pinceladas, deixa falar, não vale a pena ficar perdendo seu tempo não, ficar discutindo, tentando convencer. E se você mostra algumas coisas da tua vida, que aconteceu, daí alguns exemplos, para ver se ela, um dia ela vai despertar, mas não se dedique a isso. Deu para entender? Vai procurar aqueles que estão mais aptos a te entender, a te compreender, né? É que é difícil hoje em dia, mas tudo bem. Procure um centro espírita, se instrua, estude, para poder dar palestra. Quando você vai dar palestra no centro espírita, numa casa espírita, muitas pessoas vão lá assistir a palestra para entender, para compreender. Então você está passando os seus conhecimentos para essas pessoas que querem, que elas vão lá voluntariamente para entender um pouco sobre a reencarnação. Ok? Se você tiver a condição disso, maravilhoso, faça isso. E ele continua aqui. Ao tempo de Jesus e em consequências das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, tá vendo? Os gentios eram pequenos povos circundantes, quer dizer, que moravam em volta, né? Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova é privilégio de nenhuma nação. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação, tá? Para ela não existe mais barreiras, não existe mais. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Vocês estão vendo? Então isso já modificou. Aliás, ele fala que não é mais com as armas, né, de guerra, mas no Oriente Médio ainda é assim. Ainda é porque o cara acha que o Deus dele é mais poderoso que o Deus do outro, então ele ataca.
Ele acha que o Deus dele é o Deus de todos. E acha que o Deus do outro é um mentiroso. E assim, reciprocamente, penso assim, e continuo se matando assim, com arma de guerra assim. Já se passaram 2024 anos, é um tempo curto, eu acho que é. Muita gente fala, já deu tempo, já passou, já tem muito tempo, a terra já vai passar para regeneração, porque Deus determinou, bota tudo no nome de Deus, que fica mais fácil, botar a culpa nos outros, se der o negócio der errado, não foi você, foi Deus. Enfim, sempre foi assim. E Deus, coitado, fica pegando todas as culpas dos erros dos homens. Que já deu tempo, que para Deus o tempo já chega, a terra não vai mais ficar, vai ser separado, aqueles que são maus vão ser retirados, vão para Quiron, Nibiru, cada um bota planeta Chupão. E, meu gente, eu vou te contar, são espíritas, são ufólogos, são religiosos, de todas as categorias que não entenderam nada. Eu acho que eu não sou certo não em tudo, mas eu não concordo com eles, é direito meu. Eu não acho que deu tempo nenhum, eu cansei de falar aqui, falei em vídeos anteriores. O tempo para Deus não existe. Então que pressa ele tem? Ele sabe que nós vamos conseguir evoluir dentro do nosso tempo, das nossas possibilidades. Vamos acabar com o planeta. E se nós acabarmos com o planeta e formos para outro lugar? Está dentro da programação que Deus sabe. Você pode fazer as besteiradas que quiser, meu irmão. Nós podemos fazer o que quisermos de fazer de ruim, de errado, cacete a quatro. Deus nos deu a liberdade. Agora, tem as consequências. Quais são as consequências? Deus vai castigar? Claro que não. É outro absurdo. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Eu compro um sítio. Não é verdade? Esse sítio tem lá suas árvores, tem alguns animais e coisa e tal. Eu vou morar nesse sítio. Ali é minha terra, ali eu tenho alimento, tenho frutas, tem alguns animais que eu posso, né, sobreviver comendo os ovos da galinha, sobreviver tomando leite da vaca, da cabra e por aí vai. Sem precisar sacrificar os animais. Não é verdade? Não preciso matar para absorver o leite. Né? A vaca dá de boa vontade. Não preciso matar a galinha para comer os ovos. Aí eu comprei aquele sítio ali maravilhoso, estou ali vivendo uma vida boa. Aí de repente me dá uma vontade tremenda de comer a galinha. Aí eu pego a galinha, mato a galinha e vou comer a galinha. Aí no outro dia eu vou, mato o galo, gostei, que delícia, né? Aí matei o galo e a galinha. Bem, enfim, comi por 1 ou 2 dias. Nos outros dias, eu não tenho mais ovo para comer. Vocês entenderam? Eu posso lamentar porque eu não tenho ovo para comer? Qual foi o idiota que matou a galinha e o galo? Não fui eu. Matar o galo é indiferente, porque o galo não bota ovo. Então matei a minha fonte de renda. Pelo menos, renda não, de alimentação, que era o ovo. Aí, tá bom, mas eu sou cego. Eu herdei, eu comprei esse sítio maravilhoso, já não tenho mais ovo para comer. Eu matei o galo e a galinha, tá bom. A vaca está me produzindo ali leite, que eu faço queijo, faço manteiga, não é verdade? Me alimento do leite, do queijo, alimento saudável, super saudável. Manteiga, não é verdade? Gordura ali para fazer cozer minhas comidas, etc e tal. Há um belo dia, eu pela minha ganância, estupidez, alguém me faz uma oferta para vender a vaca. A pessoa quer comprar a vaca para matar, para vender a carne, que daria um lucro fantástico. Aí eu penso naquele dinheiro todo, falo, vou ficar ordenhando a vaca, tirando leite, fazendo queijo, dá trabalho. Eu vou vender e vou pegar esse dinheiro e não vou ter mais trabalho. Eu vou comprar, e tudo isso que eu faço, né, é tirar leite, é preparar queijo, coisa. Eu vou comprar isso, com dinheiro eu compro, tá bom. Aí vendo a vaca, o cara pega a vaca, mata, vende a carne, vende por quilo, coisa e tal. Aí eu tô com dinheiro, que eu vendi a vaca, vou no açougue, compro carne, né, para me alimentar, que beleza, compro queijo, não preciso trabalhar não, tô com dinheiro aqui, só que o dinheiro vai acabar. Aí daqui a pouco o dinheiro acaba. Aí eu não tenho mais o leite, não tenho queijo, não tenho a manteiga, e nem dinheiro para comer. Né? Conclusão, já matei a galinha, já matei a vaca, aí eu estou com o meu pomar, tenho frutas, bastante fruta, muita fruta. Mas o vizinho me falou que plantando isso ou aquilo ia ser maravilhoso, que ele lucrava muito plantando milho, dando exemplo. Aí eu penso comigo, eu mesmo vou plantar milho e ganhar dinheiro com isso que está dando lucro. Aí eu mando desmatar meu sítio todo, tirar árvores frutíferas todas. Só como um homem
que é imprevidente, que não toma cuidado, sou eu. Desmatei tudo e plantei o milho. Não nasceu nada, nasceu um milho murcho, perdi todo o meu pomar, perdi todas as frutas. Não nasceu porque o solo não é fértil nem apropriado para a plantação de milho. Eu tenho então um sítio sem produzir nada, sem animal nenhum, né, para me sustentar. De quem é a culpa? É de Deus? Então, gente, eu contei essa história toda para vocês, porque isso é uma realidade. É a ganância do homem. Agora ele vai sofrer a consequência. Deus está castigando? Deus precisa se preocupar em castigar o cara? Não, não. Nós mesmos nos castigamos. Isso que é o absurdo da coisa. Aí Deus vem nos ajudar. Porra, cara. Aí vem Deus. Esse é o Deus que eu vejo. Chega pro cara, isso é lógico, que é simbólico, mas é basicamente isso. Fala pro cara, pô, meu irmão, eu te dei uma terra produtiva com animais para você viver a vida toda. Mas você, por preguiça, não queria trabalhar e coisa e tal, foi desfazendo as coisas e perdeu tudo. Vou te dar uma nova chance. Tá vendo essa outra área de terra aqui? Eu vou te dar, cara. Vê se tu cuida dessa vez. Eu estou cuidando de você. Ou seja, Deus está cuidando da gente. Aí mais uma vez o homem é dado nova oportunidade. Mas sabe quantas vezes Deus faz isso por cada um de nós? Infinitamente. É por isso que eu não acho, nem concordo com as pessoas que falam que já deu tempo, que Deus determinou. Deus determinou nada. Ah, mas os extraterrestres, o pessoal que tem esse contato, né? Dizem eles, os extraterrestres falam que já deu tempo, que a nova Terra está se fazendo e coisa e tal, porque Deus não tem Deus nisso não, cara. Tem a espiritualidade que somos nós, em graus diversos de evolução. Um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós somos espíritos. E nós, pela liberdade que Deus nos deu, estamos criando alguns outros problemas. Dizendo para os nossos irmãos que Deus determinou o tempo. Somos nós fazendo isso contra nós mesmos. Porque Deus nos deu a liberdade. Agora tem as consequências. Quais serão as consequências? Não sei. Não sei. Não posso afirmar para vocês, mas posso garantir que não serão tão boas. Não serão boas. Seja elas quais forem. Não serão boas você trazer para um povo, para uma nação, para uma cacetada de espírito e informações que tiram e geram um certo desequilíbrio para aqueles que recebem essas informações. Vocês vejam, observam que Jesus Cristo ele não falou para ir pregar no gentil, porque ia chocar aquele povo que não acreditava num Deus único. Eram pagãos, acreditavam em Deus. Então Jesus demonstrou, ele demonstrou, que não pode agredir as ideias, a liberdade de ninguém. Que a luz, muito forte para um cego, não vai ajudar o cego a enxergar, muito pelo contrário. Vai prejudicá-lo. Essa luz tem que ser dada aos poucos. Então Jesus vem fazendo isso. Mas os homens, nós espíritos, estamos inventando história que Jesus vai vir nave estelar, vai descer, vai vir uma porrada de naves estelares, de outros planetas, de outras civilizações, vai vir aqui, vai parar no nosso céu, vai ser uma loucura total. Meus irmãos, isso vai ocorrer, e se ocorrer, bota os 400 anos na frente ou 500, não menos que isso. E nem sei se 500 anos será o suficiente. Olha bem, gente, observa a natureza dos nossos irmãos. Por onde você passa, observa o que as pessoas pensam, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas fazem para sobreviver, o jeito que elas lidam com a própria vida, com a sua própria existência. Pessoas estão somente preocupadas em sobreviver. É um número muito grande. Enquanto o número reduzido abusa dessas pessoas. Vocês acham que o planeta tem condição de receber seres intergalácticos, extraterrestres maravilhosos, super evoluídos nesse momento, ou daqui a 100 anos? Eu acho que não. Falta muito, 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 muito. Então, gente, eu quero falar isso aqui. Esses espíritos que estão em volta do nosso planeta, que querem nos ajudar com boas intenções, mas não vêm em nome de Deus. Vêm em nome deles mesmos. O erro está em dizer que vieram em nome de Jesus e em nome de Deus.
Eu acho que isso é enganação. Vocês entenderam? O planeta todo, a gente vê guerra. Quantas guerras existem hoje no mundo? 30, 40, 50? Muitas guerras, muitas guerras. Guerras internas. É um número grande. Pessoas matando pessoas. Como é que Jesus vai vir num tempo desse? Como? Ah, mas deu tempo para Deus. Deus, acabei de falar, não tem pressa. Porque Deus, o tempo para ele não existe. Ele sabe que cada um vai despertar no momento, como eu falo aqui antes, né? No momento certo. Não existe o antes, o antecipado. Não é verdade? Então, vamos continuar essa partezinha. Só um minuto que eu vou descer a câmera. Bem, irmão, a próxima parte será: os sãos não têm necessidade de médico. Então eu vou parar por aqui, porque para desenvolver essa ideia toda que vai explicar aqui, né? Que os saudáveis não têm necessidade de médico. E como faltam apenas 5 minutos para encerrar nosso estudo, eu não vou começar não, porque não vai dar tempo para desenvolver toda essa ideia aqui. Então, meus amigos, entendam bem isso. Espero que vocês tenham entendido isso. Para Deus não existe tempo. Deus não tem pressa de nada. Ora, só tem pressa aquele que conta com o tempo. Para quem o tempo não existe, a pressa também não existe. Ok? Se você sai de casa, marcou com o médico 11 horas, são 10 horas da manhã, certo? Então você tem pressa de chegar às 11. Agora, se você fala para o médico que vai estar com ele quando você puder, você não tem pressa. Tu vai amanhã, vai depois, vai mês que vem, não tem pressa alguma. Então é mais ou menos isso. Deus comparando ao tempo de Deus. Ele não tem pressa de nada. Que pressa que ele tem? Quem está apressado somos nós, somos espíritos. Aqueles espíritos que estão num grau superior a gente, eles têm pressa, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Provavelmente porque não compreendem Deus. Né? Mas eles têm a liberdade para fazer o que quiserem, mas vão ter as consequências. E nós estamos aqui para quê? Para entender tudo isso. Ah, estamos sofrendo a consequência dos atos desses caras, né? Sejam superiores. A superioridade, gente, não significa superioridade moral não, tá? A superioridade de um espírito para outro são várias. Você pode ser muito mais inteligente que alguém, mas isso não é moral, é inteligência. A tua inteligência pode ser má. Você pode ser uma pessoa muito inteligente voltada para a maldade. Ué, isso é coisa muito simples, muito básica, muito fácil de se entender. Não tem gente que é super inteligente, cria sistemas para dar golpe no sistema eletrônico. Agora vocês vê, né, na internet, por aí vai. Os caras fazem planos maravilhosos. Uma inteligência fora do comum, que engana muita gente, dá nó em gota d'água. Engana a Polícia Federal, não vai enganar o semelhante? Isso é inteligência, mas não é moral. Então, nós temos espíritos muito superiores a gente em inteligência. Não quer dizer que sejam moralmente. Porque a moral é outra coisa. A moral é amor. A moral é aquela que Jesus viveu e exemplificou. Nos mostrou, agiu e mostrou como se faz, fazendo. Ele só não mostrou, mas ele fez. Ele se sujeitou ao julgamento do homem. Como é que um espírito com uma elevação do cacete comparado ao nosso, lá em cima, se sujeitar a um julgamento de um espírito inferior a ele? O que foi que aconteceu com Jesus? Se submeteu ao julgamento de espíritos encarnados, que era aqui Pilatos, aquele pessoal do clero, né? Os escribas, se deixou ser assassinado. Ele poderia ter simplesmente se afastado daquela área, daquela cidade. Não precisava ele pegar em armas, mas ele tinha conhecimento muito amplo, espiritual, e podia fugir a hora que ele quisesse. Então ele deu exemplo de submissão. Por que ele deu exemplo de submissão? Primeiro que ele sabe que ele não ia morrer. Como nós, muitos de nós sabemos que não morreremos. Sairemos da vida. A morte para a gente espírita é a morte do corpo. Mas nós não morremos. Nós somos espíritos. Nós saímos do corpo. Mas Jesus basta saber disso? Você basta saber disso para não ter medo da morte?
Eu sou espírita, né? Mas por eu ser espírita, eu não tenho medo da morte. Eu vou falar para vocês, sinceramente, eu tenho. Eu não sei como é que vai acontecer, não sei que abalos eu vou sentir. Eu tenho. Então não basta ser espírita para não ter medo. Mas Jesus se deixou ser julgado por um espírito inferior. Primeiro que já se permitiu baixar seu padrão vibratório para vir um planeta desse, cheio de espíritos imperfeitos. Imperfeitos todos nós somos, seja como for, mas com uma moralidade baixíssima. Ele fez isso por quê? Por uma missão, Deus falou, vai lá, cara, ajuda aquele povinho lá. Nada disso, ele fez porque ele quis. Ele escolheu fazer isso. Ele fez a escolha, como Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, ele decidiu vir no momento que ele quis vir. Ele escolheu isso. Todos somos livres, temos livre-arbítrio, da mesma forma que Jesus tem. Bem, gente, então é isso. Vamos pensar cada um por nós, com a nossa própria cabeça. Fiquem na paz de Deus, até a próxima. Tchau, fui.